Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, meu irmão em Cristo, e que você seja um estudante da palavra de Deus. Busque conhecer a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. Então precisamos muito estudar a Bíblia Sagrada. Precisamos compreender muitas coisas que está dentro dela e que nós, por confiar nos homens, deixamos de enxergar a verdade contida na palavra de Deus. Por isso, no livro de Jeremias 17:5, diz que o maldito homem confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Eu não peço que ninguém me siga, eu peço apenas que você estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, tire as suas conclusões pela palavra do Senhor, não pelo que o homem fala ou diz, mas a palavra de Deus que nos dará a resposta de tudo que nós precisamos. Por isso, o tema que nós vamos estudar hoje é o tempo. Por que precisamos estudar sobre o tempo? Porque precisamos conhecer que tempo estamos vivendo. Quando o Senhor Jesus vai voltar, há uma marcação para isto? Tem como nós definir em que tempos estamos nós vivendo? É preciso estudar a palavra de Deus. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: tudo tem seu tempo, há momentos oportunos para cada coisa debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Deus determinou um tempo para toda a humanidade. Nosso Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo. Por isso ele é Deus, não há outro como ele. Ele nos revela até o escondido. Então é estudando a Bíblia que você vai compreender a verdade para esse tempo. E tudo que Deus determinou tem um tempo definido. Precisamos entender. Deus definiu os dias baseado pelo seu próprio calendário. Nós temos no céu as luminárias que Deus criou. Quando você vai lá para o livro de Gênesis 1:14, diz que Deus criou grandes luminárias para governar o dia, para marcar dias, meses e anos. Gênesis 1, verso 14. E se esses luminárias marcam o tempo e tem tempo definido para esses eventos, então nós precisamos compreender em que tempo estamos vivendo para entender o tempo definido. Por isso, no livro de Levítico 23, versículo 4, você estudar o capítulo 23, você vai encontrar que Deus mostrou as santas convocações. Entre essas santas convocações está o sábado, o Shabat, o sábado do Senhor, que é uma santa convocação determinada pelo Criador, que é o sétimo dia da semana bíblica que o Senhor fez. E quando Deus fez esse calendário, Deus fez o calendário antes do homem existir, porque foi no quarto dia que Deus colocou esses astros para definir, marcar dias, meses e anos. Então nós precisamos muito estudar a Bíblia. E precisamos entender também que ao quebrar esses dias que Deus definiu como dia santo, que é o Shabat, que é a lua nova, nós sofreremos as consequências da desobediência de guardar estes mandamentos, porque isso é mandamento. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, aqui diz que está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. Então, dizendo que os santos, ele é perseverante, eles obedecem e guardam os mandamentos de Deus. Embora que o mundo é contra, embora que as denominações, as seitas religiosas são contra, mas os santos, eles não seguem uma placa denominacional. Os santos, eles não seguem uma igreja. Os santos seguem a Cristo, que é o Senhor, Deus da vida de todos os santos. Então, os santos, eles não defendem uma placa denominacional, mas os santos defendem a palavra de Deus. Por isso aqui no livro Levítico mostra quando o povo de Israel foi rebelde em não obedecer os mandamentos de Deus, inclusive não guardando o santo sábado, o Shabat, eles foram levados
cativo, e o tempo que eles ficaram no cativeiro foi o equivalente ao tempo em que eles não guardaram o Shabat e nem a lua nova. Precisamos muito estudar isto. É tão claro que no livro de Levítico, capítulo 23, Levítico 26, verso 34, olha o que diz o Senhor. Então a terra gozará dos seus sábados durante todo o tempo que ficar desabitada, e vós permaneceres no país dos inimigos, então a terra descansará e gozará dos seus sábados. Então, quando o Israel era levado em cativeiro por uma nação, primeiro ponto, ele estava quebrando o Shabat e as luas novas do Senhor. Está transgredindo esses mandamentos. Então Deus deixava levar em cativeiro, porque desobedeceram a Deus, e a terra agora descansaria o Shabat do Senhor. Por que estou trazendo isso para nós estudarmos? Porque temos muito que aprender. É tão claro que em Levítico 26, 35 diz assim: todo o tempo em que ficardes desabitada, a terra descansará pelos sábados que não descansou quando nela habitavas. Olha, quando o povo estava na terra e não obedeceu os mandamentos de Deus, então agora eles foram levados em cativeiro e a terra agora descansou, porque a terra exige, nela exige descanso. É tão claro que a terra exige o descanso e Deus mostra que nós devemos aprender a respeitar as leis do Senhor. É tão claro isso que o sábado, quando Israel era levado em cativeiro, era por desobedecer os mandamentos do Senhor. Então vinham as consequências. Porque lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, diz que Deus deu o sábado como sinal entre eles e seu povo. E se esse povo não obedecesse esse sinal, então eles precisavam ser castigados ou repreendidos por desobedecer o sinal que Deus havia dado para que esse povo pudesse obedecer. Então nós precisamos saber em que anos nós estamos vivendo. Então tem uma pequena matemática aqui para nós fazermos uma pequena análise nessa matemática. A Terra, ao completar 6.000 anos, tem que vir um ano milenar, o milênio sabático. Então, quando a Terra vai entrar 6.000 anos? 6.000 anos de quê? Da criação ou 6.000 anos de pecado? A Terra, ao completar os 6.000 anos de pecado, não da criação, mas do pecado, quando nossos pais transgrediu a santa lei de Deus, pecou. A Bíblia diz no livro de Gênesis que a terra, agora as folhas das árvores murcharam, caíram. Os animais sentiram-se revoltados, porque quem era responsável por tudo aquilo lá, o Éden, pela criação que Deus fizera, foi o homem. E o homem agora está transgredindo, destruindo o que Deus fez. O pecado leva a isto. Assim como hoje nós vemos a natureza gemendo, porque o homem desobedecendo a Deus está destruindo a natureza, então é hora de nós examinarmos a Bíblia e fazer uma pequena matemática. Então vamos pegar aqui, calcular, vamos entender quantos sábados que tem em um ano. Quantos sábados nós temos no ano? Precisamos estudar a Bíblia para compreender. Quantas semanas que nós temos no ano? Você sabe quantas semanas nós temos? Vamos fazer uma continha rápida para nós entendermos. No calendário gregoriano, nós temos 52 semanas. É um erro. Mas no calendário bíblico, nós temos então 48 semanas. Precisamos estudar para compreender. E como nós vamos compreender isso? Quando você estuda nos livros de crônicas, nós encontramos ali então o trabalho do sacerdócio, livro de Reis, em várias partes da Bíblia. Nós vemos no livro de Lucas,
várias partes da Bíblia nos relatando o trabalho do sacerdote. Então, o sacerdote tinha 24 grupos de sacerdote. E esse sacerdote, cada grupo desse trabalhava 2 vezes por ano. Cada grupo trabalhava 2 vezes por ano. Se era 24 grupos, se os 24 trabalhavam 2 vezes por ano, então nós vamos ter 48 semanas, porque cada grupo de sacerdócio trabalhava uma semana. Cada um trabalhava uma semana. E a troca dos turnos era feita no sábado. Os que entravam na parte da tarde faziam o sacrifício da tarde. Então ele fazia o sacrifício da tarde durante aquela semana, fazia o sacrifício cedo e à tarde. No próximo sábado ele terminaria a sua semana de trabalho fazendo o sacrifício da manhã. Ele começou o início da semana dele no sábado à tarde e terminou no outro sábado fazendo o sacrifício da manhã. Então fazendo um prefácio de 48 semanas, já que cada sacerdócio trabalhava justamente uma semana, mas 2 vezes no ano fazendo uma semana, daria então 48 semanas. Se são 48 semanas, então nós temos 48 sábados. São 48 sábados. Então vamos fazer uma pequena conta rápida para nós analisarmos. Se é 6.000 anos, Deus determinou que o homem a terra iria viver ou suportar durante 6.000 anos, ou seria o equivalente à criação de Deus, ou seja, em 6 dias, e cada dia equivale 1.000 anos, então seria 6.000 anos. Mas quantos sábados nós temos em 6.000 anos? Você já fez essa matemática? Quantos sábados nós temos em 6.000 anos? Então vamos fazer uma pequena matemática para nós analisarmos. 6.000 vezes 48 sábados ou 48 semanas, nós vamos ter então um total de 288.000 sábados em 6.000 anos. 288.000 sábados em 6.000 anos. É o sábado que contém em 6.000 anos. 6.000 anos, então nós temos 288.000 sábados, correto? Mas o que nós precisamos mais fazer agora? Fazer outra matemática. Para nós saber quantos anos dá 288.000 sábados, quantos anos que eles dão. Vamos fazer uma outra continha. Agora você vai pegar, então, 288.000 dividido por 360, que é um ano bíblico. Nós temos o total, então, de dias. 360 dias é um ano, correto? E se você pega, então, os 288.000 dividido por 360, é igual 800 anos. 800 anos de sábado quebrado, porque alguém diz, não, mas os judeus não guardavam o sábado. Não na santidade que Deus pede. Não na santidade que Deus pede. Por que eu digo assim? Quando você lê o livro de Isaías, capítulo 58, diz lá no sábado que nós não devemos usar nem nossas próprias palavras, nem tratar de assuntos comuns no dia do Shabat, porque é um dia santo do Senhor. Ele é exclusivamente santo. Por isso Deus diz que não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra e o mar, as fontes das águas, e por isso, no 7º dia, Deus abençoou e santificou o sábado. Esse é o dia que Deus fez.
Então nós temos aqui 800 anos de sábado quebrado. Como quebrado assim? Se a terra, no livro de Levítico 26, 35, diz assim: todo o tempo em que ficar desabitada a terra, descansará pelos sábados que não descansou quando nela habitavas. Olha o que eu estou dizendo. Milhões e milhões de pessoas quebram o sábado do Senhor. Então, a terra vai cobrar, Deus está cobrando de toda a humanidade, a desobediência por não guardar o seu santo sábado, o Shabat. Então nós temos 6.000 dividido, 6.000 vezes 48, nós temos 288 mil dias de sábado em 6.000 anos. Nós pegamos então agora 288 mil dias de sábado, dividimos por 360, que é um ano. 360 dias dá um ano. Então nós vamos ter então no total de 800 anos de sábado quebrado pela humanidade, que veio quebrando o santo sábado do Senhor. Mas o que nós precisamos compreender mais? Tem mais algum outro dia que precisa ser santificado pelo homem e que o homem não tem obedecido no decorrer dos anos? Os homens não têm quebrado também esse dia? Vamos ver que dia é esse? Nós vamos então para a Bíblia Sagrada, nós encontramos lá no livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 e o versículo 3, diz que durante todos os dias de trabalho a porta do santuário estaria fechada, mas seria aberta apenas no sábado e também no dia de lua nova. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 23, diz que toda a carne irá perante o Senhor adorá-lo, no dia de sábado e no dia da lua nova. Então nós encontramos mais um dia que tem sido quebrado pela humanidade. Um ano tem quantos lua nova? São 12 meses e cada mês tem uma lua nova. Se cada mês tem uma lua nova, então nós temos 12 luas novas por ano, correto? Então nós vamos pegar agora 6.000 anos vezes 12, seria 12 luas novas. Nós temos um total, então, de luas novas em 6.000 anos, de 72 mil luas novas. 72 mil luas novas em 6.000 anos. Correto? Mas então o que vamos fazer agora? Então nós vamos pegar 72 mil, dividi-las por 360, que é um ano, com 360 dias. Nós vamos ter, então, 200 dias, ou 200 anos, de lua nova quebrada pela humanidade. 200 anos de lua nova quebrado pela humanidade. Correto? Então, se nós analisarmos dentro desse contexto, para nós compreender melhor, nós vemos, então, que os homens transgrediram e não guardaram. Temos agora dividir 72 mil por 360, que dá o total de 200 anos. 200 anos de lua nova, com mais 800 anos de sábado quebrado pela humanidade, nós temos então 1.000 anos, um milênio sabático. Nós chegamos então agora ao grande sábado, o sábado em que Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9, nos relata. Nós temos aqui esse quadro profético maravilhoso que Deus nos ensina. Então, o que nós temos que fazer então? Quando nós pegamos dentro das Sagradas Escrituras e analisamos dentro do seu real contexto, você vai pegar agora 288 mil sábados, com mais 72 mil sábados, você tem o quê? 360 mil dias quebrado. 360 mil dias. Eu pego esses 360 mil dias, divido ele por 360 dias, que é um ano.
eu vou ter então agora, justamente, 1000 anos, o milênio sabático. O milênio em que o mundo, quando a Terra completar 6.000 anos, entra o milênio. Então agora entra a Terra em descanso, porque a transgressão que quebrara, desde que os nossos primeiros pais pecaram, a humanidade veio quebrando o sábado do Senhor e a lua nova. Correto? O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 3, diz assim: quem entra nesse repouso, capítulo 4, versículo 9, diz assim: por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. Olha, para quem resta esse período sabático, somente para o povo de Deus há um descanso. E ele prossegue: quem entra nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Quem entra nesse repouso, então vai descansar das tuas obras, como Deus descansou das suas. Precisamos muito estudar sobre esse contexto, mas eu quero só apenas para você analisar e vamos pensar um pouco junto. Mas vamos dar continuidade. Depois vamos estudar mais esse ponto de Hebreus. Paulo diz que tem então um sábado milenar, um sábado, um repouso para o povo de Deus. Aonde nós vamos encontrar essa resposta? Que quem entra nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus da sua. Por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. Quando haverá esse repouso sabático? Quando isso vai acontecer? Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus fez a semana da criação e também fez a semana da criação milenar. Cada dia da semana milenar é 1000 anos. E ao completar os 6.000 anos, Cristo vai voltar. E a terra vai entrar em repouso durante 1000 anos. Não haverá ninguém vivo na terra de seres humanos. Ninguém. Apenas Satanás com seus anjos ficará vagueando pela terra. E a terra estará em pleno deserto. Nós vamos estudar isso depois. Mas eu quero só apenas que você analise e examine a Bíblia Sagrada. Por isso diz aqui Pedro, 2 Pedro 3, verso 8. Mas uma coisa, caríssimo, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Apocalipse 20, verso 2 diz assim: ele apanhou o dragão, a primitiva serpente e o demônio e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Quanto tempo ficará Satanás com seus anjos preso na terra? 1000 anos. Ele e seus anjos. Mas o que diz mais a Bíblia? Capítulo 20, verso 3. Atirou no abismo, que fechou e selou por cima, para que não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Se nota que diz o texto aqui, atirou no abismo. A palavra abismo aqui significa a terra vazia, a terra em escuridão. Assim como está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que o Espírito de Deus parava sobre a terra, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. A terra ficará vazia. Vazia, nós podemos ver depois alguns textos no livro de Jeremias, Isaías e outros textos a mais. Mas eu quero só que vocês entendam que estamos nos aproximando a completar os 6.000 anos. Então, meu Senhor e Salvador vai voltar. Mas continuando o estudo, vamos analisar mais um pouquinho. Diz a Bíblia Sagrada aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Quem recebeu o poder de julgar? Os santos. Quem é os santos?
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. É aquele de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, e aquele de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz que o dragão irou-se contra a mulher, mas foi fazer guerra aos demais filhos delas, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E esses, então, serão levados da terra, trasladados, salvos, encontrar com Jesus nos ares, juntos com os que faz parte da primeira ressurreição, o qual a segunda morte não tem poder sobre eles. Esses santos é os que vão herdar e vão julgar todos, até mesmo os anjos, como diz o apóstolo São Paulo na sua carta aos Coríntios. Mas note diz aqui: vi também o trono sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a besta, em outra tradução, e a sua imagem, que não tinha recebido o seu sinal na fronte e na mão. Eles viveram uma vida nova, reinaram com Cristo por 1000 anos. 1000 anos sabáticos, 1000 anos ali, 800 anos sabático e 200 anos de lua nova. Esses santos estarão com Cristo, junto com o Senhor, porque o texto nos leva a entender e compreender o que Deus fará para com o seu povo. Mas prosseguindo, diz Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os outros mortos não tornaram a vida, até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram, não tornaram a vida. Quando o Senhor Jesus voltar, agora que está muito perto, a terra está com 5.993 anos. Cristo está perto da terra completar 6.000 anos. Cristo vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja, o seu povo. Os santos vai estar com Cristo durante 1000 anos, a terra vazia, em pleno deserto. Estará apenas que Satanás e os demônios, porque eles levaram os homens a transgredir, a quebrar os mandamentos de Deus, a não guardar e não santificar os sábados, não santificar as luas novas. E então agora, esses ímpios perecem com a volta de Cristo, os santos são levados ao céu, reinará com Cristo durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, o que acontece? Diz a Bíblia Sagrada: feliz aos santos, aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Esse é bem-aventurado. Os que fazem parte da primeira ressurreição. Os que fazem parte da segunda ressurreição é para condenação eterna. Jesus disse no Evangelho de João, disse: ouvirão a minha voz. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, mas os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Qual ressurreição que você quer fazer parte, meu amigo e irmão? A primeira ou a segunda? Lembra? Bem-aventurado que faz parte da primeira. Os que fazem parte da segunda ressurreição estão perdidos para sempre. Vão ressuscitar e depois serão jogados no lago de fogo com Satanás, com o falso profeta e com a besta. Perecerão ali juntos, todos. Mas diz algo importante. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto. É os que faz parte da segunda ressurreição. Satanás, a terra novamente restaurada entre aspas, no modo de dizer, porque a ressurreição do ímpio. Satanás sai agora enganar o povo para atacar a nova Jerusalém, que desce do céu,
mas vai descer fogo do céu e consumir a todos. O que eu quero dizer para você, meu querido amigo e irmão, estude a Bíblia. Vamos examinar a palavra de Deus, é um dever meu e seu. Eu peço apenas que segue a Cristo, examine a palavra de Deus, que é dever teu. Não confia e não segue o homem, mas segue o Senhor. Ele é Deus e não há outro como Ele. Então, eu te convido a estudar a Bíblia. Vamos orar junto? Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa as minhas faltas, os meus pecados, mas abençoe-nos, Senhor, todos os que estudam e que ouvem a tua palavra e que pesquise as tuas sagradas escrituras. Ajuda-nos a ser um povo perseverante e atento ao teu santo estudo. Peço que salve minha família, Senhor, nos ajude, por amor do nome do teu Filho amado, nosso Senhor. Peço que nos perdoe e nos salve, por amor do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Peço também, Senhor, que nos abençoe e nos guarde, e todos quanto ouvem esses áudios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor e importância para ti, compartilhe, incentive outros a estudar a Bíblia, que Deus te abençoe e te guarde.